Olha só, eu estou com uma tamanha responsabilidade, porque Deus me colocou uma palavra e eu honestamente resisti até agora. Mas aí a Bíblia ficou em branco para mim depois sobre outro e só me veio esse tema. Existe uma palavra hoje que está muito na mídia, que está muito nos noticiários, uma palavra chamada ecossistema. Mas só que essa palavra ela não é nova. Ela nasceu de Deus. Você vai entender por que eu estou dizendo isso, né? Então, Deus ele criou um ecossistema. E eu queria, já que a reunião hoje é voltada para estudo da palavra de Deus, eu não queria fugir à proposta da reunião da quarta-feira, conforme o pastor Adilson me falou, mas ele me deixou livre para escolher o tema, e eu não fiquei livre porque Deus colocou isso no meu coração para falar sobre isso, e a gente vai caminhar esses 30 minutos, já sabendo que eu não vou completar por causa do tempo, mas a gente vai caminhar até onde dá. Existe um ecossistema que Deus criou. Deus criou um ecossistema. Então, a vida ela se estabelece a partir desse ecossistema de Deus. E para fundamentar a minha fala, eu queria ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, primeiramente eu quero falar sobre a particularidade de um ecossistema, para que nós possamos entender como isso nos permitirá compreender um pouco do melhor da vida de Deus. Um ecossistema tem uma característica muito interessante. Ela destaca-se pela interdependência em grande escala. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, todo ser vivo do planeta depende de algo. Deus não criou nada de forma isolada. Ele criou um ecossistema onde tudo depende de todos, ou todos dependem de tudo. Então, por exemplo, as abelhas, elas dependem da flor, né? Deus desenhou a abelha já com um DNA que ela devia produzir mel. Ela não pode fugir a isso que Deus desenhou para ela. Você vai fazer mel. De repente, ela por si própria, ela não dizer, eu vou agora pescar. Não, ela foi feita para fazer mel. Deus tem propósito em todas as coisas. Então, tudo funciona através de um ecossistema de Deus. E devemos entender sobre esse ecossistema, ele se divide em duas palavras, o eco e o sistema. É como se fosse um computador. Ele tem os hardware e tem os softwares. Um computador ele não funciona só com os periféricos. Ele deve funcionar como um conjunto com o software. Aqui, por exemplo, nós estamos usando um software que nos permite conectar a muitos milhares de quilômetros através desse sistema. Então, tudo que Deus projetou foi dentro de um ecossistema. E essa palavra, ela vem lá do grego, que define oikos, que significa casa, também pode significar lugar onde se desenvolve. Então, esse ecossistema ele tem um lugar, ele tem uma casa. Essa casa que Deus estabeleceu chama-se Jardim no Éden. Alguns chamam Jardim do Éden, mas não é. É um jardim. Deus plantou um jardim em um local geográfico chamado de Éden.
Então, se você for buscar a etimologia da palavra Éden, você vai encontrar um lugar de delícias, um lugar de sonhos, um lugar onde tudo funciona perfeitamente. Então, Deus não faz nada errado. Deus faz tudo certo. Então, ele pegou um jardim, e esse jardim é uma cópia de um jardim que já tem lá no original. Você encontra isso lá no livro de Ezequiel, capítulo 28. A gente não vai buscar isso para a gente ganhar o tempo, porque a proposta não é jogar uma enxurrada de referências bíblicas, mas é que você entenda a mensagem que Deus quer trazer para nós. Nós fazemos parte de um ecossistema de Deus, aonde a vida de Deus se estabelece e ela cresce. Porque a vida de Deus ela pode chegar em nós, mas ela pode ser estanque, ela pode parar. E a proposta de Deus é que nós cresçamos nesta vida, na vida que ele estabeleceu para nós. Então, dentro desse ecossistema, nós precisamos crescer na vida de Deus, porque a vida de Deus se instala em nós, mas nós devemos crescer. Por isso que a proposta lá do livro de Oséias é: conheça o Senhor e prossiga em conhecer ao Senhor. Então, nesse ecossistema, Deus não quer que a gente fique parado, sem crescer. Então, Deus, ele criou tudo a partir de um ecossistema eterno. Isso significa que o homem manifesta a sua imagem, a sua semelhança, e deve ser introduzido no seu ecossistema, o lugar onde a vida de Deus se desenvolve. Então, onde era o lugar que a vida de Deus se desenvolvia para Adão? O jardim, a casa. Por isso que vem lá do grego ecossistema, casa. Tá? Então, há uma casa onde Deus estabeleceu para que tudo funcionasse plenamente. Então, Deus plantou um jardim, sem dúvida, nós encontramos essas palavras com determinação. A palavra plantou ensina a forma como Deus inseriu a terra em seu ecossistema. Esse ecossistema foi a sala de espera para que depois o homem possa ter um encontro com ele. Esse jardim, amados, foi estabelecido em um lugar determinado chamado Éden. O jardim não se chama Éden, mas o Éden era um lugar geográfico que recebeu a nova figura da criação, ou seja, o ser humano. Sendo assim, nós temos 3 elementos aí que vão fazer parte desse cenário: um homem, um jardim e um lugar geográfico. Esses 3 elementos são chaves para compreender a intenção de Deus. Então, veja bem, o homem representa a vida, o jardim representa o ecossistema e o lugar geográfico representa o sonho que Deus tinha para o casal. Então, Deus cria, Deus primeiro projeta, depois cria e depois entrega. Ele entregou o jardim no Éden para o homem. Então, meus amados, precisamos compreender o seguinte: o que nós podemos ver em Gênesis? O plano de Deus de maneira incrível. É a vida de Deus no homem, envolvendo em um ecossistema para revelar o desígnio de como afetar tudo aquilo que rodeia na sua vida. Irmãos queridos, pastor Adilson, tudo o que é de Deus flui da vida de Deus, flui da sua vida. Nenhuma morte flui de Deus. Sempre a vida produz vida. Por exemplo, por isso que lá o Levítico, o livro de Levítico diz, uma das recomendações, que não se deveria misturar carne com leite. Por quê? Quando você tem um vegetal, o vegetal morreu para que você colhesse aquele vegetal, ok? Quando você come uma carne vermelha, ou peixe, ou boi, alguém teve que morrer. Então, quando Deus disse lá para o seu povo que iria
introduzi-lo numa terra que manava leite e mel, é porque o mel ele é produzido da tâmara e o leite é produzido da vida, de uma vida que gerou uma vida. Então, para você comer o mel, ninguém morreu. Produz da tâmara. E para você tomar o leite, você não comeu o leite de um animal que morreu. Então, a vida produziu outra vida. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo seguir meu raciocínio, mas, tipo assim, nada que produz morte vem de Deus. Tudo que produz vida vem de Deus. Então, tudo que é de Deus flui a partir de sua vida, seu ambiente e seu ecossistema, onde tudo está interligado para que o eterno seja multiplicado. Fora do seu ecossistema, todo trabalho meramente humano é infrutífero. Tá? Então, nós devemos lembrar o seguinte, que a palavra ecossistema, dentro do seu significado, destaca-se interdependência em grande escala, onde todo ser vivo do planeta depende um do outro. Eu estou dependendo de você, você depende de mim. Então, no ecossistema, tem a cadeia alimentar. Aí você pergunta, mas, pastor Vitor, que palavra mais sem nexo? E quando ele colocou o homem, ele colocou com um propósito. Veja bem, no Jardim do Éden, Deus deu a Adão a capacidade de ser gestor, de ser um concierge daquele local. Ele mandava em tudo, ele botou nome nos animais, botou nome nas aves. Aí Deus, quando Deus cria uma coisa, escute isso, quando Deus cria algo, ele prescreve uma lei. Deus sempre prescreve uma lei. Quando ele cria algo, ele estabelece uma lei. Por exemplo, Deus criou o mar, Deus criou o oceano e disse: o teu limite será até a praia, daqui tu não vais avançar. Então, para cada criação de Deus, Deus estabeleceu uma rota, estabeleceu uma lei. Então, quando Deus criou o jardim, colocou o homem, ele também estabeleceu uma lei. Qual foi esta lei? Deus disse: Adão, meu filho, tem milhares de árvores aí. Tudo pertence a vocês. Agora, eu quero te avisar, Adão, que esta aqui, eu vou pôr o nome. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore é minha, tá, Adão? Todas as outras árvores é sua. Você pode ter governo sobre todas elas, mas esta, Adão, é minha. Tá certo? Eu quero ir mais adiante, Adão. No dia que você pecar, no dia que você comer desta árvore, você vai morrer. Tá certo? Ele também tem dito, ok. Só que existia uma lei. E a lei só existe quando um princípio é quebrado. Não existe lei se a gente observa os princípios. Deus primeiro estabeleceu um princípio da obediência. A obediência é um princípio, ela não é uma lei, é um princípio, o princípio da obediência. Mas se tu pecares, tu vais ter uma lei, tu vais morrer. Tá? Então, o homem, ele só seguiu a lei porque ele quebrou um princípio, o princípio da obediência. Veja bem, queridos, é uma mensagem estilo estudo bíblico, apesar de eu não vou encharcar vocês de referência, para não ser cansativo, mas você conhece essa saga chamada A Queda do Homem. A Bíblia diz o seguinte,
que Rei Léu Ben-Shahar, que é o nome de Lúcifer em hebraico, Rei Léu Ben-Shahar. E o que aconteceu? Depois da queda, ele também foi expulso. Eu não sei se vocês se lembram que no domingo pela manhã eu falei que quando nós desonramos nós desonramos a nossa geografia, nós temos que ser expulsos dessa geografia. Deus não deixa a gente ficar na geografia que nós desonramos. Então, Lúcifer desonrou a Deus, ele foi expulso lá da geografia celestial. Adão desonrou a Deus, ele teve que ser expulso da geografia do jardim lá no Éden. Ele foi mandado para fora do jardim. Então, sempre que há uma desonra, há uma perda. Então, aí Deus coloca o homem. Qual é o moral dessa história? O diabo não ficou satisfeito que agora o homem tivesse ocupando o lugar que ele sempre esteve. Aí ele entrou em ação e disse: eu não pude estar lá, o homem também não vai ficar no lugar que era meu, me pertencia. Aí ele vem e diz: Eva, você precisa comer desta árvore, do fruto dessa árvore. Agora veja bem, irmão, uma coisa seguinte. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém se desvia da noite para o dia. É um processo. Não pense vocês que a serpente conseguiu o seu intento na primeira visita. Ela foi gerando uma confiança no coração de Eva. Talvez na primeira vez ela não conseguiu, na segunda, eu não sei. Eu tenho doutorado em teologia, mas se alguém disser foi assim, estão mentindo para vocês. Ninguém sabe quantas vezes a serpente visitou Eva. Mas uma daquelas vezes ela conseguiu seu intento. E ela disse assim: no dia em que você comer desta árvore, você vai se tornar igual a Deus. Qual era o desejo de Lúcifer antes da sua queda? Se tornar igual a Deus. Subirei acima do trono do Altíssimo e estabelecerei o meu trono acima dele. Então ele sabe qual foi a gênese da sua queda. Adão e Eva não sabiam desse caminho. Ele se ferrou, ele queria ferrar também a criação de Deus, e até certo ponto ele conseguiu. Então, meus irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis. Porque quando a gente vê uma coisa a primeira vez que não bate com o nosso cabedal de fé, a gente joga fora, a gente cai fora. Mas se a gente começar a se acostumar, ver uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, aquilo já vai se tornando parte do nosso meio ambiente. Aquilo já vai se tornando normal para nós. Antigamente, quando você via um homem de mão dadas com outro homem com instinto homoafetivo, você achava um escândalo aquilo. Hoje ainda é um escândalo, mas você tanto vê aquilo, já se tornou parte do cenário. Você vai para o seu trabalho e você encontra essas pessoas. Você no trabalho, você tem esse tipo de pessoas. E aí se torna até um pouquinho já normal a gente ver aquilo. Mas qual é o conselho da palavra de Deus? Não se conformem. Não se conformem. Não achem que isso é normal. Não achem que isso é normal. Não agregue valores à sua vida.
Transformai-vos pela palavra do vosso entendimento. Chama-se metanoia. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, metanoia. Metanoia, mas é uma renovação. Não é para se conformar. Mas a palavra de Deus, ela nos dá todos os nutrientes para nós não nos conformarmos. E chegou um dia em que a visita da serpente já era normal lá no jardim. Talvez Eva, com vontade de conversar, porque ela era sozinha, talvez Adão muito ocupado, não é? E aí isso eu quero dizer para os maridos, cuidado, viu, queridos? Não deixe muito a ausência da comunicação entre você e a sua esposa, porque tem serpente no pedaço. Tem serpente no jardim, filho. Diz alguma coisa aí, crente. Queridos, talvez Eva já sentisse, tomara que chegue aquela hora em que a serpente vem tão inofensiva, né? Um animalzinho tão de estimação, tão mansa, tão humilde. Mas ela tinha um veneno ali preparado, esperando a hora. Quando ela soltou o veneno, amorteceu tudo de Eva. E ela abriu-se os olhos. E ela induziu, a história bíblica diz que ela induziu o homem a comer. Muitas coisas nós poderíamos conversar sobre essa temática, mas eu queria avançar um pouquinho com vocês. Porque eu comecei falando de um ecossistema, onde tudo funcionava perfeitamente. Irmãos, eu estou sentindo uma graça muito grande aqui neste local. Eu estou sentindo a visitação de Deus aqui, em cada palavra que eu estou falando. Queridos, oh, aleluia. Queridos, tudo funcionava bem antes do pecado. Aonde há o pecado, a terra fica infrutífera. Aonde há transgressão, a terra começa a não dar todo o seu vigor. Olha o que Deus disse para Adão: por tua causa, porque tu pecastes, a terra foi amaldiçoada por tua causa. Então, o ambiente onde eu vivo, ele funciona pelo meu relacionamento que eu tenho com Deus. Se o meu relacionamento com Deus está dentro do padrão que ele estabeleceu, a vida de Deus vai fluir ali. Deus nos criou, eu falei para vocês que Deus desenhou a abelha para produzir o mel, sim ou não? Deus nos desenhou para quê? Para que nós adorássemos a Ele. Olha o que diz a Bíblia Sagrada: o boi conhece o seu dono, mas os homens não conhecem o seu Criador. Por quê? Ele saiu do ecossistema de Deus, onde tudo funcionava bem. Olha, irmãos, Adão, escute-me, Adão tinha poderes. Escute isso, por favor. Adão tinha poderes que nós desconhecemos hoje. Mas, por exemplo, ele podia mergulhar lá no fundo do oceano e passar o tempo que ele quisesse. Ele era o primeiro, ele tinha características que o Senhor Jesus tinha. Quando o pecado se estabeleceu, ele perdeu tudo isso. Tudo isso. A única coisa que o homem
ficou depois do pecado foi o poder de dizer, dá o pé, louro, e o louro vem no seu dedo. Entendeu? Então, olha só. A Bíblia diz que Adão ele conversava com Deus. Olha como o pecado inverte as coisas. Antigamente, lá no Gênesis, era Deus que vinha receber o culto de Adão. Deus saía lá da sua glória, lá do Monte Sião, vinha para a terra para receber a adoração de Adão. E a Bíblia não registra aí, em nenhum momento, Deus conversando com Adão e Adão conversando com Deus, porque Adão estava numa sincronia com Deus que não precisava de fala, de voz. Eles se comunicavam, não era telepatia, não, mas era o poder de o homem se conectar com o Espírito de Deus. Quando é que eu ouço a Deus, irmãos? Quando o meu espírito está conectado com Deus. Eu ouço Deus. Eu falo com Deus. Mas quando o pecado entrou, fez isso aqui, ó. Separou. Como você pode provar isso, pastor Vitor? A Bíblia diz que Jesus, antes de ir para Jerusalém, para sofrer, ele subiu no Monte Tabor, estava com ele Pedro, Tiago e João. Sim ou não? E vieram Elias e Moisés para falar com ele. Em nenhum lugar da Bíblia registra que Jesus disse, olha, Moisés e Elias, esse aqui é Pedro, esse é Tiago, esse é João. João, Pedro, esse aqui é Elias e Moisés. E por que foi que Pedro disse, Senhor, bom que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, para Moisés, se eles não forem apresentados? É porque naquele momento ali, eles estavam numa atmosfera a mesma que nós vamos estar no céu. A mesma que estava lá no ecossistema de Deus antes do pecado. Então, meus filhos queridos, assim como o crime não compensa, o pecado também não compensa. Olha só, eu vou dar uma chave de sabedoria para vocês. Nunca troque aquilo que é permanente por algo passageiro. Eu vou dar outra chave para vocês. Aquilo que eu não tenho hoje pode ser o meu livramento da minha queda de amanhã. O desejo do homem conhecer o amanhã é o que levou ele a desobedecer a Deus. A Bíblia diz, o meu justo, aleluia, letre mahayara, viverá pela sua fé. Filho, Deus está no controle da tua vida. Não se preocupe com o dia do amanhã. Não queira saber o seu futuro. Não queira provar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Exercite a sua fé, porque Deus vai te guiar em todo o teu caminho. Oh, glória! Pastor Adilson, Deus está no controle desta igreja, meu filho. É Ele quem vai suprir. Alabe a supremacia. Queridos, você não está em Geneve aí porque você quis estar, não. Deus te levou para aí, tem um propósito com isto.
Aleluia. Oh, glória. Mas chegou um dia em que agora o homem perdeu a conexão do ecossistema da comunicação. O pecado cortou a internet dele. Caiu a conexão. Aí Deus veio para falar com Adão. E no local costumeiro, escuta, querido, escuta-me. Deus tem saudade daquele lugar que você se escondia para falar com ele. Deus tem ciúme de você. Deus tem saudade daquele tempo que você pegava o seu violão, ó. Deus tem saudade daquele tempo que você ouvia a voz dele com mais frequência. Agora Deus chega naquele lugar costumeiro e não está Adão lá. Aí a primeira vez que a voz de Deus soou no jardim. Antes ele não falava com Adão, porque eles se comunicavam, porque ele estava conectado com o Espírito de Deus. Mas só que Deus chegou, ligou o risor dele e não pegou o sinal de Adão. E ele perguntou: Adão, aonde tu estás? O que aconteceu nesse momento? Foi Jesus perguntando. Porque Jesus disse que ele estava no Pai. E aquilo que ele falava, falava pelo Pai. Foi a primeira vez que Jesus começou a buscar o homem. Tu tá où, Adam? Vous comprenez, ma chérie? Tu tá où? O verbo saiu da boca de Deus em busca do homem para torná-lo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus saiu da boca do Pai e foi buscar Adão. Tu tá où, Adão? Estou aqui, Senhor. Ouvi a tua voz. Veja bem que agora ele precisou de uma voz para compreender o coração de Deus. Por isto, aleluia, Labarrassuri Mihaia. Jesus diz, Deus diz, se hoje ouvirdes a minha voz, Deus está falando contigo, meu filho. Escuta a voz de Deus. Aquela mesma voz que soou lá no jardim agora, Deus precisava liberar Jesus. Ainda não era carne, mas ainda era o verbo. E perguntou, onde tu estás, Adão? Adão disse, eu estou aqui escondido atrás desta árvore. Veja bem, o objeto do pecado foi o mesmo objeto onde ele se escondeu. Ele estava escondido aonde? Atrás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, Deus estabeleceu uma porta de saída do jardim do Éden. Porque jardim sem porta não é jardim, é prisão.
Vocês concordam comigo? E a porta de saída de Adão seria através da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você pecar, Adão, você vai morrer. Essa é a porta, viu? Essa é a porta. Não abra ela. Mas conquanto tem uma oportunidade de você sair se você quiser. Porque eu não quero você prisioneiro aqui. Você pode sair. Mas veja bem, aqui tudo você tem. Aqui o meu ecossistema funciona perfeitamente. Aqui você não lhe falta nada. Aqui eu lhe supro em tudo. O clima é bom, a árvore a bela vista, a árvore para se comer. Mas veja bem, olha a sagacidade da serpente. Mas qual era a mensagem? Escuta-me. O diabo é campeão de sequestrar uma verdade, manipula e devolve para o homem com uma mentira, com uma aparência de verdade. Vocês entenderam isso? O diabo sequestra uma verdade, manipula essa verdade e devolve para o homem com uma mentira, mas com uma aparência de verdade. Aonde estava a verdade aí? Era que eles não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem. Sim ou não? Sim. Mas ele sequestrou isso e devolveu o seguinte: você não pode comer dessa árvore. Mas esqueceu de dizer que ele podia comer das 1000 que tinha lá. Então, qual foi a face do Deus que ele passou para Eva? Do Deus que não pode. Do Deus que não pode isso, do Deus que não pode isso, do Deus que não pode aquilo, do Deus que não pode aquilo outro. Deus... E esqueceu de dizer das coisas que ele podia. Eu tenho 58 anos, nasci no Evangelho, nunca conheci o mundo, graças a Deus. Mas eu vivi uma época aqui no Brasil, eu falo a título de Brasil, que para você ser um crente, se você era um atleta, você tinha que deixar de ser atleta porque não podia ser crente. Se você pintava, era um artista plástico, você tinha que deixar de ser um artista plástico. Quer dizer, tudo que era bom que você produzia, você não podia agora porque você era crente. Então, quer dizer que ser crente é ser feio. Ser crente é não pode. Mas há tantas coisas que nós podemos em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que ele nos chamou, meus irmãos. É bem verdade que muitas coisas a gente pode, mas não nos convém. Mas há tantas coisas que nos convém, nós não podemos, porque alguém disse que aquilo não era a mensagem da serpente. Então, quando eu desonro a geografia, eu tenho que ser expulso de lá. E agora, Deus disse: eu te avisei que no dia que você pecasse, você iria morrer. E Adão, naquele dia, morreu. Mas como assim, pastor Vitor? Se a Bíblia diz que ele viveu 930 anos, como foi que ele morreu? Existe a morte física e a morte espiritual. Isso é catequese. Isso é catequese. Todo mundo sabe. Só que a morte espiritual, ela é instantânea. E a morte física, ela esqueci a palavra que eu queria dizer. Ela é processual. Tem pessoas que estão mortas dentro da igreja e não sabem que morreram. Vão para a igreja, olha, porque o espírito está desconectado com o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo diz: quem me livrará deste corpo de morte? E a Bíblia diz que o resultado do salário do pecado é o quê? A morte. E agora,
Adão foi expulso do ecossistema de Deus e por causa do pecado, a terra começou a sofrer os seus danos. Por causa de ti, Adão, a terra foi amaldiçoada. Então eu falei que um paraíso sem porta não é paraíso, é uma prisão. E Adão pegou a porta da desobediência e teve que ser expulso lá do jardim. E a Bíblia diz que foi colocado querubins lá com uma espada. Havia uma espada que circulava o jardim. Esta mesma espada nós vemos profetizada lá por Lucas, lá no livro de Lucas, quando Simeão ele apresentou Jesus no templo. Ele disse assim: olha, uma espada traspassará a alma deste menino. Era a mesma espada lá do jardim, para guardar a porta do santuário. Nunca mais, isso é muito triste, meus irmãos, nunca mais, Adão podia entrar no jardim. Nem ele e nem sua família. Aí você vai ver depois Caim voltando para armar sua tenda, bem na porta do jardim, mas havia a espada e o querubim que guardava, ele não podia entrar lá. Escuta, meus irmãos, há pecados que não são perdoados. Eu não quero entrar nesse tema agora, mas é muito triste dizer isso. Agora, veja bem, havia uma outra árvore lá chamada árvore da vida. E aí nós vamos entender o seguinte. Muitos dizem que Deus foi assim muito Caxias, muito duro, porque Deus não deu uma segunda oportunidade. Porque quando o princípio é quebrado, surge uma lei. E quando a lei é quebrada, e naquele tempo ainda não existia graça, era lei. E naquele dia ele quebrou uma lei. Deus não tem o culpado por inocente. Assim como ele não cobra de nós o pecado da ignorância, pelo tempo da nossa ignorância, mas ele também não tolera o pecado contra a sua autoridade. Deus, como autoridade, disse: não faça isso, porque no dia que você fizer, você vai morrer. Adão não foi criado para morrer. Ele foi criado para ser um ser eterno. E como ele seria um ser eterno? Ele se alimentava da árvore da vida. E no dia que ele pecou, a santidade de Deus poderia ter esmagado ele. A santidade de Deus, lá no jardim, podia ter desintegrado ele. Lembra que Deus disse que o povo não podia chegar perto do Monte Sinai, porque senão eles morriam? Imagina, e Deus nem estava lá presente, era só a glória dele, a cavode dele estava lá. Imagina Deus pessoalmente lá no jardim. Adão virava poeira no mesmo instante. E Deus disse assim: Adão, olha, não vá procurar isso na Bíblia que não está lá, mas é uma questão de você compreender as entrelinhas. Lê a Bíblia com sabedoria. É como Deus disse: meu filho, eu vou te expulsar daqui, não é porque eu não lhe amo, não. É porque eu te amo demais, que eu vou tirar você daqui. Porque se eu deixar você aqui, eu não vou ter condição de te restaurar, porque você vai se alimentar da árvore da vida e você vai continuar sendo um pecador eterno. Aí vem a pergunta: por que Deus não restaurou os anjos que se rebelaram contra ele? É porque eles já estavam num estado eterno. Eles são espírito.
O homem era espírito, corpo, alma e espírito. E se ele não se alimentasse da árvore mais, ele poderia, através da morte, ser restaurado. Então, Deus não foi assim com ele, sem amor. O fato de Deus expulsar ele do jardim foi um ato de amor em extremo. Eu vou lhe proteger, porque você vai comer desta árvore novamente, aí você vai ficar um pecador eterno, eu vou lhe perder de vez. Balança a mão se você está compreendendo aí. Mas a doutrina da serpente ainda continua a mesma até hoje. Deus expulsou ele do jardim. Cadê o Deus de amor? Cadê esse Deus de amor? A doutrina da serpente ainda continua em pleno século XXI. Deus expulsou por amor. Porque um dia ele tinha no seu pensamento: eu vou restaurar esta alma, eu vou restaurar esta obra-prima da criação. Ei, querido, você nasceu para dar certo, tá bom? Lava, Shuri, Mahaya, sobra. Ao Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele habitava no caos. Eita, ele é assim, amar. Muitas vezes a nossa alma está no caos, mas o Espírito de Deus está lá para gerar vida. Oh, aleluia! Veja bem, eu lhe dei duas chaves de sabedoria hoje. Aquilo que eu não posso ter hoje me salvará da derrota de amanhã. Lá, suri, halá, chega. Ei, querido, sossega o teu coração. Deus vai te dar, mas ainda não é o momento. E se Deus te tirou hoje, é porque Ele sabe que seria a sua queda de amanhã. Aí Adão teve que ser expulso do jardim do Éden para o próprio bem dele. Existem 3 lugares aonde eu posso estar. Aí no Google, Elda, você vai encontrar chamado A Face de Deus. Pode anotar, você procura aí, Elda, Face de Deus. Por isso que Caim disse: hoje tu me lanças da tua face, porque ele saiu do Santíssimo e foi para o lugar santo. E do lugar santo ele teve que ir lá para o átrio, porque o jardim ele tinha essa configuração. Assim como no átrio existe o átrio, aliás, como o tabernáculo, existe o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. Lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus foi orar, 8 discípulos ficaram lá no átrio. Sabe quais são esses discípulos? Aqueles que seguem Jesus, mas não querem compromisso. Ah, eu sou crente, eu vim na igreja, mas eu não quero não. O pastor Adilson quer que eu tome conta do departamento do trabalho, mas eu não quero muito trabalho. Eu lá vou me desgastar com essas pessoas. Fala a Deus. Lá. Aquela pessoa, aquele tipo de crente que só quer o glamour. Só quer venha a nós e o vosso reino nada. É daqueles que ficam mandando dízimo para o Brasil. Só contam piadas, riem. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou lá no jardim e levou consigo Pedro, Tiago e João. Mas será que Deus tinha panelinha? Não, Deus não tem panelinha.
Deus, ele tem honra por aqueles que honram a ele. Se você honra a Deus, meu filho, Deus vai te honrar. Lembra daquela mensagem que eu trouxe domingo? Ética e honra. A honra abre os céus de Deus sobre a nossa vida e nos promove. Eu nunca vi alguém que entra pelo caminho da honra sair desonrado. Até Arão, que aparentemente desonrou a Deus, mas porque ele honrava a sua liderança, até para morrer, Deus levou ele lá para cima do monte. Ele não matou na frente de todo mundo. Elias subiu na carruagem por cima do profeta, do seu discípulo. Quer morrer por cima, meu filho? Honra o teu líder. Honra a Deus. Oh, aleluia. Aqui o negócio está forte, tá, irmãos? Aqui a glória de Deus está mesmo muito forte. Então, quando Adão pecou, ele foi expulso da sua geografia. Ele nunca mais pôde voltar. E muitas coisas, irmãos, eu teria para falar para vocês sobre esse tema. Mas para não me tornar aquele pregador espada, né? Com uma mensagem grande e chata, como foi essa, né? Então, a gente... Mas, olha, se vocês me tolerarem uma vez mais, eu estou aqui aberto para atender a vocês novamente, tá bom, pastor Adilson? Obrigado pela consideração de ter me abençoado com essa oportunidade de falar para pessoas tão preciosas como os seus líderes, as ovelhas que Deus tem colocado sobre o seu cajado. E essa igreja só vai prosperar mais e mais, porque ela está sob o princípio da honra, da glória e da bênção de Deus. Obrigado. Mas vamos ficar por aqui, porque se eu entrasse sobre o outro assunto, aí eu ia passar. É melhor que a gente fique só nesse, que a gente costurou direitinho, a gente mastigou, a gente ruminou. O que foi que ficou desta mensagem? É que toda pessoa que desonra a sua geografia é expulso dela. E aquilo que eu não tenho hoje, Deus está me livrando da queda do amanhã. Tá bom? Então, vamos confiar em Deus, que o justo vive pela fé. Tá bom? Vamos fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tá bom? Pastor Adilson, Adriana, obrigado pela rica oportunidade. Eu me senti muito importante para falar para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês.